Erros comuns de programação, que sempre aparecem quanto menos se espera. Muito comum encontrar erros que só viram um problema quando se tem algum problema maior. Isso em várias linguagens de programação. Um exemplo é variáveis inúteis. Variáveis onde a variável não tem claro qual que é a forma, a regra de negócio do qual ela representa. Ou seja, variável meu Deus, pula 1, 2, 3, variável 1, 2, 3. São variáveis inúteis, não servem para nada. A variável deve representar exatamente o que ela representa na regra de negócio se ela for algo cravado no código. Do contrário, é um erro. Muitos programadores fazem isso, colocar a variável 1, 2 e 3 para tentar sanar problemas de qualidade de código, só que não resolve a qualidade de código, na realidade só piora. Outra coisa é try catch para tudo. Tem zilhões de coisas, zilhões de códigos, 2.000 linhas, 3.000 linhas, 5.000 linhas, 10.000 linhas apenas dentro de um try catch. E o try catch tem apenas uma saída comum, sem ser um log4j ou alguma coisa mais explícita, mais correta, coerente, ou quando não tem nada, né? No catch não tem nada, nem mesmo uma linha sequer, para quando puder fazer uma análise, um debug, alguma coisa, não é possível colocar um breakpoint, porque se não tem código, não tem como colocar um breakpoint, dificultando saber qual que foi o erro que aconteceu. Um erro muito comum é trabalhar com null. Na realidade, o null não foi feito para ser usado como uma variável. O null foi feito para ser, na realidade, nunca ser usado. O que ocorre é que às vezes você recebe um objeto, precisa de uma instância de um objeto, e você acaba tendo que receber um null no lugar. E é muito comum os programadores não preverem a situação de null pointer exception. Então, ocorre um erro. Para sanar esse problema, tem que colocar tratamento. Esse tratamento resolve o caso do null pointer exception, você colocando um tratamento no próprio if. No código Java, por exemplo, ele trata a primeira condição. Se a primeira condição for falsa, ele já não executa mais nada do restante. Ou seja, se aqui é falso, ele não dará erro aqui, porque aqui ele já irá parar a instrução se caso isso daqui for null. Então isso daqui não dá erro. Apesar de que no outro exemplo dava erro, mas aqui ele não vai dar porque aqui ele está antes. Mesmo assim, não é muito bom trabalhar com null. É bem melhor você trabalhar com uma variável inicializada. Aqui um exemplo é uma string vazia e você trata justamente o tipo de dados que ela representa. O código fica mais simples de usar, mais enxuto e fica mais fácil de entender. Encode é um erro muito comum entre vários programadores. Aqui vemos um exemplo de compilação, onde uma pessoa tentou compilar e apareceu vários erros. Esses erros acontecem porque o código Java, por exemplo, precisa estar num padrão de encode ANSI, né? Padrão, standard. E acontece que muitos programadores se esquecem que às vezes acaba deixando o TF8 no programa, né, que gerencia o código e tudo mais, e acaba entrando o código errado. O certo é sempre você colocar em ANSI, a não ser que você note que todos os seus arquivos que você esteja trabalhando no seu projeto são em UTF-8, evitando problemas de compilação. Várias outras linguagens, como o PHP, por exemplo, usam como base o europeu ocidental. Mas é comum utilizar o UTF-8 nos navegadores para deixar sites e sistemas compatíveis em qualquer lugar no mundo. Ou seja, se uma pessoa quiser abrir seu site no Japão, na China, eles trabalham com outro mapa de caracteres. Então, o mapa de caractere deles não irá abrir seu site corretamente. Já se ele for o UTF-8, a pessoa irá conseguir abrir normalmente. Porém, existe um detalhe. Para cada byte que é salvo de caractere especial, fisicamente ele é salvo em 2 caracteres.
Muitas das vezes, se um arquivo ele não tem nenhum caractere especial, não tem nenhum um caractere, por exemplo, com acento, ele fisicamente não tem nenhuma diferença entre o UTF-8 e o ANSI. Por isso surgiu o UTF com o bom. Isso garante que os 3 primeiros bytes, que nem você vê aqui embaixo, ele tenha uma, digamos assim, informação de que esse arquivo está codificado em UTF-8 forçado. Ou seja, se você não tiver nenhum arquivo, nenhum caractere diferente, ele sabe que isso daí é UTF-8. É muito comum os programadores abrirem e as plataformas de edição de código não sabem se está trabalhando com UTF-8 ou ANSI. Porque o ANSI, ele é o padrão, é exatamente como está gravado conforme você vê o arquivo, é exatamente como ele é gravado. E se não tivesse esse caractere aqui, ele seria exatamente igual, tanto para ANSI como para o UTF-8 sem o bom. Então, o ideal é para códigos fontes que vão rodar em server-side, você sempre utiliza o ANSI, e para outros tipos de código, você utiliza o UTF-8, como arquivo JavaScript, CSS e outros mais que podem ser complementos para o navegador. Encode salvo incorreto no banco de dados. Isso realmente é uma lástima, porque além da aplicação não estar tratando da forma correta os caracteres, está jogando no banco de dados, salvando informação com os dados corrompidos. Isso é péssimo. Muitos programadores tentam resolver isso fazendo um replace na informação direto no código, PHP, ASP ou até Java. Mas isso é errado. O banco de dados precisa ser íntegro, todo o seu tipo de caractere tem que estar de acordo com o seu respectivo colate. Ou seja, se o banco de dados está com a sua tabela, com sua base de dados, para receber caracteres europeu ocidental, ele deve respeitar a integridade dessa configuração. Você não deve mandar caracteres incorretos para o banco de dados e ficar fazendo conversões na sua aplicação. Porque se você trocar a aplicação, ela deixa de funcionar. Espero que tenham gostado e tenha muito cuidado ao fazer correções nos seus códigos de programação dos seus sistemas.